Oi galera, estou aqui para falar hoje um pouco sobre um pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, né? Aproveitando para pedir que vocês sigam o meu canal, né? Então vou compartilhar semanalmente vídeos a respeito de várias temáticas. Bem, o que é que o pequeno manual antirracista da Djamila vai nos trazer de importante, né? Então a gente tem Djamila como uma grande referência teórica aqui no Brasil e grande estudiosa do feminismo negro. Então, em 2019, ela lança esse pequeno manual antirracista que vai falar a respeito de como a negritude ela enfrenta alguns poderes de opressão diante de tantas atrocidades acontecidas com os corpos negros, né? Então a autora trata temas como racismo estrutural, lugar de fala, que é um outro livro dela, mas aqui nesse manual ela traz um pouco a respeito do que seja. Fala também da questão da negritude, da branquitude, da violência racial, da hipersexualidade e assim sucessivamente. Bem, são 10 pequenos capítulos que trazem um reconhecimento das discriminações raciais, né, e da luta constante contra o racismo. No primeiro capítulo, Djamila intitula como Informe-se sobre o racismo. Então, em que sentido? No sentido de que a gente deve ter informações do que seria esse racismo, né? Entendendo principalmente como é que esses mitos que fundam esse sistema de opressão, eles são narrados, né? Através de quê? No Brasil existe muito a história de que existe uma democracia racial, né? O que a gente sabe na prática é que isso não acontece, né? Então, ela diz, nesse capítulo, que essa informação é necessária e é um ponto de partida para que a gente pense o racismo como um sistema de opressão que está em todas as localidades, né? Bastante necessário que Djamila traz nesse capítulo é a questão de nomear, né? A gente precisa nomear as opressões, ou seja, não tenha medo de dizer branco, de dizer negro, de dizer preto, de dizer racista, né, de dizer que determinada atitude foi racista. Precisamos dizer, isso foi racismo, e não passar pano, né, a expressão que a maioria das pessoas estão utilizando ultimamente. Então, ela termina o capítulo com uma pergunta, né? Então, o que é que temos feito pela luta antirracista? No segundo capítulo, ela intitula de Enxergue a Negritude, né? Ela vai trazer um pouco da experiência dela, do cotidiano escolar, de onde ela viveu, e como foi opressor. E daí ela tira várias lições, vai falar dos determinados lugares de poder, né? E daí ela vai falar dos determinados estereótipos que as pessoas estabelecem para os negros, né? Desde a vida escolar até a vida adulta, né? Então tratar os negros com decência, como se fosse compadecendo do lugar, como se aquele lugar não fosse do negro, que você que deu esse lugar a ele. O capítulo 3 é intitulado como Reconheça os privilégios da branquitude. Bem, no começo ela vai falar um pouco sobre o lugar de fala. Não precisa ser negro para falar sobre racismo, né? Então, o branco, mesmo que ele não tenha esse lugar social de fala pela sua vivência, mas ele precisa lutar contra essa opressão, né? Outro ponto importante nesse capítulo é a posição de privilégio, né, que vem sempre marcado pela questão da violência. Mesmo que o sujeito ele não seja violento. Aí você pode dizer, Fabrício, eu sou branco, mas eu não sou violento. Sim, mas você precisa entender os seus privilégios, né? Não é se culpar por ser branco, mas se responsabilizar pela luta, né? E outra coisa importante que eu achei bem interessante nesse capítulo foi ela trazer o termo Wikipreto, que as pessoas precisam entender que o negro ele não é Wikipreto, né? Wikipédia, entendeu? Ou seja, nem a todo momento você vai ter que perguntar a um negro se isso é racismo, perguntar a um negro sobre várias outras questões que vocês podem mesmo procurar sem antes ter que interrogar. Bem, e nesse capítulo ela traz um leque de possibilidades a respeito de como ajudar as novas gerações a ser menos racistas, né? Vou trazer um pouco desse assunto em um próximo vídeo, né? Como trabalhar a questão racial na escola. E não só no Dia da Consciência Negra.
O capítulo 5, ela intitula como Apoie Políticas Educacionais e Afirmativas. É a questão que ela vai introduzir sobre como a população negra ela tem menos acesso a uma educação de qualidade do que a população branca, né? Não fazendo um recorte de classe aí, mas fazendo um recorte de raça. Precisa entender que um garoto que precisa ajudar, por exemplo, sua família a trabalhar, a vender para se sustentar, né? Ele não tem a mesma oportunidade de estudo do que uma pessoa que tem todo o equipamento que precisa para estudar. Estuda em escola particular a vida toda e as dificuldades são poucas. Então a gente precisa entender também que meritocracia não existe. A gente precisa entender que meritocracia ela não existe. Bem, aí vem a questão das cotas, né, que ela traz um pouco desse assunto para esse capítulo, no sentido de que a cota seria uma ameaça para a população branca. Acho que todo mundo já ouviu alguém dizer, algum branco dizer, vão roubar a minha vaga. Então cota é mimimi, cota é inferiorizar o negro. Não, não é por aí que a banda toca. As cotas ela vêm para fazer esse equilíbrio e dar mais oportunidade para pessoas negras adentrar o espaço da universidade. No capítulo 6, a gente tem a transformação do ambiente de trabalho. Né? Então, Djamila, nesse capítulo, vai trazer um pouco da discussão sobre como representar os negros no seu espaço de trabalho. Né? Se você está no seu espaço de trabalho que não existe nenhum negro, alguma coisa tem de errado. Também tem a questão da exposição de pessoas negras neste ambiente. E tem a questão do próprio racismo dentro do ambiente do trabalho. Né? Eu, como professor, já sofri vários atos racistas dentro do meu próprio ambiente de trabalho, mas que depois você para analisar e realmente a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer cara feia, a gente precisa intervir nessas situações, a gente precisa se posicionar e a gente precisa ser chato às vezes, sim, a gente precisa ser chato. Djamila intitula o capítulo 7 como Leia Autores Negros. Então a gente precisa ler autores negros. É estranho uma sociedade como a nossa, que a maioria negra, somente um dominante formule o saber. Né? Por que é que existe tanta pessoa branca que domina o saber? E onde estão essas pessoas negras? O que é que está acontecendo com elas? No capítulo 8, Djamila intitula como Questione a cultura que você consome. Djamila traz um pouco da apropriação cultural. Não no sentido de dizer quem pode consumir e quem não pode essa arte negra, né? Essa produção, essa cultura negra. Né? Mas entender a apropriação cultural como uma estrutura de poder, né? Que estamos inseridos e que muitas pessoas usam de forma equivocada. O capítulo 9, Djamila intitula como Conheça seus desejos e afetos. O capítulo Djamila traz a questão das mulheres negras. Ela começa a discutir o capítulo a respeito das mulheres negras que são ultrassexualizadas e o quão isso é grave. Né? Então, tendo o entendimento que as mulheres negras elas vieram trazidas como escrava para satisfazer os senhores de engenhos durante a escravidão, né? Então a sexualização ela tira a humanidade das mulheres, como os homens também. Né? A gente tem a questão do negro, do gay hipersexualizado. Isso aí já é outra instância. Bem, e ela termina com o capítulo Sejamos Todos Antirracistas, que é bem importante. Queria ler para vocês. Olha só o que ela diz. As brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades, e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Ou seja, tanto precisa fazer sua parte a pessoa branca como também a pessoa negra. Esse foi o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Até mais!